Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Todo mundo em paz? Bom, vamos para mais uma videoaula de artes e o nosso tema de hoje é autorretrato. Bom, e o autorretrato ele se desenvolve de acordo com o gênero do próprio retrato. E essa é uma profissão que se afirma ali no século XIV, onde era uma profissão autônoma. Professor, o que é uma profissão autônoma? É aquela profissão onde você não tem um patrão, onde você não está ligado, nem coligado, nem filiado a nenhuma empresa. Um exemplo, seu pai ou sua mãe pega roupas para vender. Vai em tal lugar, compra as roupas e começa a vender. Ele não tem um patrão, ele não tem uma carteira assinada, e ali o sustento da casa dele é do que ele vender. Ele faz o horário dele, ele que faz a rota dele, ele que faz a rotina, quantos dias, quantas horas que ele vai trabalhar. Essas pessoas são chamadas de autônomas. E aí com isso, como eu falei para vocês lá no século XIV, onde estava muito em alta essa questão do autorretrato, e os pintores autônomos faziam isso, e foi uma forma assim de expressão também. E era a profissão que eles tinham naquela época, naquele tempo. E que aí esses pintores eram pagos. As pessoas que queriam um autorretrato, eles pagavam por esse trabalho, e grandes artistas, para grandes pintores, para que eles fossem retratados pelo trabalho deles. Professor, então o autorretrato é aquele onde eu paro, pego uma folha de caderno e começo a me desenhar? Isso mesmo. Não é aquele trabalho, não é aquela arte que eu pego uma folha de caderno, tenho uma pessoa à minha frente, né, sentado, em pé, seja como for, e começo a desenhar a pessoa, uma outra pessoa. Não, o autorretrato é quando eu começo a me desenhar. Então a palavra auto vem por aí. Então, quando existe aquela expressão assim, ó, faça uma autoanálise de você. Então, é você parar e se analisar. Você está passando por algum problema? E aí você está fazendo tempestade em copo d'água, sabe? Está maximizando, colocando demais, colocando aquele problema muito grande. Aí alguém fala assim, opa, para aí. Se autoavalie. Será que há necessidade mesmo de tanta preocupação, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta raiva, de tanta preocupação? Então, quando fala em auto, somos nós mesmos. E uma coisa muito interessante é que os artistas daquela época, lá do século XIV, eles se autorretratavam, né? E não era corpo, era mais rosto. E você pode observar que os rostos são mais sisudos. O que é isso, professor? Rosto sisudo? É uma cara mais séria, mais fechada, um semblante às vezes mais triste. Eu não tenho lembrança, ou muito raro, de a gente ver um autorretrato de uma pessoa feliz, alegre, sorridente, saltitante, entendeu? Era uma coisa mais sofrida, você pode observar pelas cores, um ambiente mais escuro, cores mais fortes, semblantes mais tristes. E aí, dois exemplos que nós temos de grandes artistas que faziam o autorretrato era Frida Kahlo e o famoso Van Gogh, né? Um dos dois mais famosos e autorretrato que nós temos deles. Professor, e quem foi Van Gogh? Bom, o autorretrato de Van Gogh foi um cara que viveu entre os anos de 1853 a 1890. Ele foi um pintor holandês, tá? Do movimento pós-impressionista. Depois a gente vai dar uma pincelada nisso, o que é o pós-impressionista, tá? Não preocupa com isso não, que a gente vai aprender tudo. O foco não é esse agora, tá? E as obras de Van Gogh, suas obras abrangem o quê? Paisagens, naturezas mortas, retratos e autorretrato. Bom, e dentre eles nós temos uma artista brasileira também, tá? Que fazia o autorretrato. Era chamada de Tarsila do Amaral. Ela viveu entre os anos de 1886
a 1973, no mesmo ano que eu nasci. Assim, lógico que ela faleceu bem antes, né? 73, mas foi no mesmo ano. Então, para vocês verem que não está tão distante assim. Bom, como que era o trabalho de Tarsila do Amaral? Ela era uma pintora e desenhista brasileira, tá? Ela fez parte do movimento modernista brasileiro. Sua obra recebeu influências do cubismo, que depois a gente pode ver o que é isso, tá? E valoriza a fauna e a flora brasileiras. Tem um outro pintor também de autorretrato muito famoso brasileiro chamado de Cândido Portinari. Esse nome, quando me fala Portinari, eu lembro de um perfume do O Boticário que tem. Muito bom também. Olha eu fazendo propaganda e não tô ganhando nada, tá? O Boticário, esquece de me pagar pela propaganda não, viu? Então, olha só. Cândido Portinari, tá? Foi um artista, um pintor do autorretrato. Ele viveu entre os anos de 1903 e 1962. Um dos principais pintores do modernismo brasileiro. Sua pintura tem caráter realista, tá? E se concentra na temática social e na busca de exprimir a terra brasileira. Nós também temos um outro grande, famosíssimo pintor, Pablo Picasso. Esse não é brasileiro, tá? Esse é espanhol. Pablo Picasso, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1973, tá? Então, como eu disse, ele é um pintor espanhol, tá? Um dos criadores do cubismo, um dos mais importantes movimentos de vanguarda artística do século XX. Bom, nós também temos uma outra grandíssima e famosa pintora, tá? Essa agora é uma pintora mexicana de autorretrato, chamada Frida Kahlo, tá? Ou Frida Kahlo. Ela nasceu em 1807 e faleceu em 1954. Bom, como eu havia dito, ela é uma pintora mexicana. Sua obra tem forte influência da arte indígena do México e característica surrealista. Professor, o que seria surrealista? Surrealista é aquela coisa que você fala assim, não, será que isso é possível? Será que não é? Sabe esses desenhos ou esses filmes agora que tem de carro que voa e quando ele para no chão ele transforma num robô? É verdade? A gente sabe que não é. Então isso é surreal. Então surreal é uma coisa que a gente sabe que na realidade até então, né? Hoje pode ser que futuramente pode ser que exista, mas até então coisas surrealistas são coisas que na verdade não é real, tá? Sua obra é marcada pelo uso de cores fortes e vivas, tá? E por seus autorretratos. E essa artista, Frida Kahlo, ela tem uma particularidade o seguinte. Por motivos de saúde não relatados e tal, ela precisou ficar muito tempo em cima de uma cama, tá? Sem poder se movimentar muito, andar e tal, ou cadeira de roda. Então era cadeira de roda e cama, cadeira de roda. E para ela não perder o costume e deixar de fazer uma coisa que ela gostava muito, ela se autorretratava da forma que ela podia. Temos também um outro pintor, esse brasileiro, que ele faz um autorretrato ou um autorretratista, tá? Chamado por Vicky Muniz, de 1961. Tá? Não sei se é essa a data do falecimento ou do nascimento dele. Ele é um artista plástico brasileiro, fotógrafo e pintor. É conhecido por usar materiais inusitados. O que seria uma coisa inusitada? Tá? Inédita. Era uma coisa que você pensa assim, não tem como fazer uma pintura com esse tipo de material. Ele pegava, ia lá e fazia. Que materiais inusitados era esse que ele fazia, que ele usava, tá? Então, os materiais inusitados que ele usava em suas obras era, um exemplo, sucata, lixo, açúcar e chocolate. Por usar materiais inusitados.
citados em suas obras, como sucata, lixo, açúcar e chocolate. Através do agrupamento desses materiais, Vicky Muniz vai dando forma àquilo que ninguém mais quer usar e assim consegue montar imensos murais, uma arte efêmera que fica registrada pela fotografia. Adriana Varejão, pintora brasileira e artista plástica contemporânea, se consagrou através de obras viscerais. Hoje, trilha novos caminhos, tenta novas descobertas e tem cada vez mais se destacado no cenário artístico. Olha só, nós temos uma outra artista de autorretrato chamada Adriana Varejão, 1964. Também não sei se é o ano de nascimento ou falecimento. Bom, ela é uma pintora brasileira e artista plástica contemporânea. Ela se consagrou por meio de obras viscerais. Professor, o que são obras viscerais? Vísceras são coisas que nós temos no corpo humano, tá? Quem é mais do norte, se eu não me engano, lá de Pernambuco, Pará, Paraíba, tem uma comida típica, tá? Eu não sou professor de geografia, eu acho que é para esse lado. Se eu estiver errado, os professores de geografia e história que me perdoem. Mas assim, tem uma comida chamada sarapaté ou sarapatel, tá? E esse tipo de comida são feitos das vísceras, tá? Dos animais. Então, quando diz que a obra dela era por meio de obras viscerais, ela se esforçava tanto, ela pegava do tão íntimo dela, é como se as ideias brotassem das vísceras dela. Uma figura de linguagem, tá? É uma figura de linguagem, não é real. Não tem como você pegar a víscera e fazer a pintura. Beleza? Você pinta com as mãos por meio das suas ideias. Quando ela diz pelas vísceras, obras viscerais, é mais a questão de supervalorizar, maximizar, tá? E hoje ela trilha novos caminhos e tem cada vez mais destaque artístico no Brasil e no mundo. Bom, meus queridos, então a gente já chega mais ao fim de uma aula de artes, tá? As questões eu vou jogar lá no grupo, no nosso grupo de 7º ano. Quem ainda não estiver inserido lá no grupo, manda uma mensagem, o colega me passe o contato, tá? Me chame no WhatsApp, fala, professor, eu ainda não estou no grupo. Aí manda seu nome, fala o turno que você estuda, se é manhã, se é tarde, e fale a série para eu poder te inserir. Porque a maioria das questões eu estou jogando lá no grupo. E lá no grupo é onde a gente pode fazer as discussões, trocar ideias, tirar as dúvidas, os questionamentos. E se você, meu aluno, tiver vergonha de me chamar lá no grupo, de tirar dúvida e tal, me chame no privado, tá? Me faça as perguntas, que a gente resolve tudo por lá, sem problema algum. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e um forte abraço.